Edson Arantes do Nascimento, mais conhecido como Pelé, foi um grande jogador brasileiro que atuou como atacante. Descrito como o rei do futebol, é amplamente considerado como o maior atleta de todos os tempos. Acompanhe agora conosco a grande história e curiosidade sobre a vida dessa lenda do futebol. Edson Arantes do Nascimento nasceu em 23 de outubro de 1940 em Três Corações, cidade no interior de Minas Gerais, sendo filho do jogador João Ramos do Nascimento, mais conhecido como Dondinho, e Celeste Arantes. É o filho mais velho de dois irmãos. Pelé recebeu seu primeiro nome em homenagem ao inventor estadunidense Thomas Edison, de quem Dondinho era fã. Edson recebeu o apelido Pelé durante seu tempo de escola, por conta da forma que pronunciava o nome do seu jogador favorito, o goleiro Bilé do Vasco da Gama de São Lourenço, time inspirado no homônimo carioca, o qual falava de forma equivocada. Com 13 anos, Pelé começou a jogar pelo Baquinho, equipe infanto-juvenil do Bauru Atlético Clube, que conquistou 2 campeonatos infanto-juvenis. Pelé já chamava atenção na época, com muitos espectadores vindo aos jogos para assistir o garoto. Em 1956, Valdemar de Brito, seu técnico no Bauru Atlético Clube, levou Pelé para a cidade de Santos para experimentar jogar no time profissional do Santos Futebol Clube, dizendo à administração do Peixe que o jovem de 15 anos seria o maior jogador de futebol do mundo. Pelé começou a ser reconhecido nacionalmente ainda com 16 anos de idade. Sua primeira partida oficial foi no dia 7 de setembro de 1956, em um jogo amistoso entre Santos e Corinthians. O resultado foi de 7-1 para o Santos, com 2 gols de Pelé. Pelo Santos, o rei do futebol atuou quase toda a sua carreira, entre 1956 e 1974. Nesse período, levou o clube a conquistar 10 títulos estaduais e 6 campeonatos nacionais, Taça Brasil e Torneio Robertão, além de 2 Copas Libertadores e 2 Mundiais de Clubes, em 1962 e 1963. Na Libertadores, na época ainda conhecida como Copa Campeões da América, o Santos, com uma das melhores equipes de todos os tempos, conhecida até como Balé Branco e liderada pelo Rei, atraiu a atenção internacional para o torneio. Em 1962, a equipe venceu o então bicampeão Peñarol do Uruguai na final e foi o primeiro time brasileiro a garantir o título na competição. Já em 1963, Pelé contou com o apoio de Coutinho para vencer o torneio de novo, mas dessa vez em cima do Boca Juniors, da Argentina. Um dos momentos mais cultuados de sua carreira é o 10º gol, anotado em 19 de novembro de 1969, em uma partida contra o Vasco da Gama, quando Pelé marcou a partir de um pênalti, no estádio Maracanã. Marcado o pênalti, seu nome passou a ser gritado no Maracanã até mesmo pela torcida vascaína. Feito o gol, Pelé correu para a bola, beijando-a. O jogador foi cercado por jornalistas e carregado por dirigentes do Santos. Ele se emociona, caminhou Pelé, apontou. Pelo Santos, disputou aproximadamente 1.116 partidas, marcando cerca de 1.091 gols. Curiosidades: em 1961, Pelé foi disputado pelas equipes italianas Inter, Juventus e Milan. Ambas ofereceram 600 milhões de liras pelo jogador. Para quem não sabe, a lira foi a moeda da Itália entre 1861 a 2022. Valor recorde para a época. A transferência mais cara até então foi de 250 milhões de liras. As 3 propostas foram recusadas pelo Santos. Segundo o jornal italiano La Repubblica, Angelo Moratti, presidente da Inter, pretendia fazer uma oferta superior aos 600 milhões, mas ficou receoso da reação da sociedade italiana diante de tal valor. Após 18 anos atuando pelo Santos e pela seleção brasileira, Pelé assinou contrato com a equipe do New York Cosmos, dos Estados Unidos, para jogar a temporada de 1975. Durante anos, Pelé recusou a proposta de grandes times mundiais, alegando que não queria jogar por outra equipe que não fosse o Santos. Anos depois, em publicação feita em suas redes sociais, Pelé contou como foi convencido a aceitar o convite do Cosmos. O treinador do Cosmos, Clive Toye, disse para mim: "Você pode ir para Espanha ou Itália e ganhar um título, mas você pode vir para o Cosmos e ganhar um país. Que grande experiência foi essa?", relatou Pelé. No Cosmos, entre jogos oficiais e amistosos, disputou 111 partidas, marcando cerca de 65 gols. A ida de Pelé para a equipe também fez a média de público aumentar. A passagem de Pelé surtiu o efeito que os norte-americanos buscavam. A seleção dos Estados Unidos voltou à Copa do Mundo em 1990, quebrando um jejum de 40 anos, e o país recebeu o Mundial de 94. Curiosidade: a cor do Puma mexeu com o mercado. Na época em que todas as chuteiras eram pretas, Pelé foi o primeiro jogador do mundo a virar alvo das grandes marcas esportivas. Ele assinou com a Puma antes da Copa de 1970 e recebeu $25 mil para calçar o modelo durante o Mundial no México e mais $100 mil por 4 anos de contrato.
O Mundial de 58 na Suécia iniciou a chamada Era de Ouro da seleção brasileira. De 1958 a 1970 foram 3 títulos em 4 Copas. Em 1962, no Mundial do Chile, Pelé fez um gol antológico no primeiro jogo contra o México, mas sofreu uma contusão no segundo jogo e ficou fora do restante do torneio. Sorte do Brasil que tinha também outras estrelas como Nilton Santos, Didi, Zagallo, Vavá e Garrincha que garantiram o bicampeonato. Em 1970, em plena ditadura militar, a Copa do México serviu para amenizar o clima hostil que vivia o país. Além de Pelé, a seleção de 70 tinha outros grandes nomes do futebol, como Jairzinho, Rivelino, Carlos Alberto, Clodoaldo, Tostão, Gerson e Félix. Muitos consideram essa seleção a melhor de todos os tempos. Pelé fez 4 gols na Copa do México, incluindo o primeiro da final, contra a Itália. Rivelino. Sul cross di Rivelino, colpo di testa di Pelé. O Brasil venceu por 4-1 e conquistou o tricampeonato. Naquela Copa, o artilheiro foi Jairzinho, com 7 gols. Atuando pela seleção, Pelé tornou-se também o único jogador da história a ser tricampeão mundial, em 58, 62 e 70. Disputou aproximadamente 114 partidas, marcando cerca de 95 gols. Curiosidade: a única competição que Pelé não venceu na carreira foi a Copa América de 1959, apesar de o atacante ter sido artilheiro e eleito o melhor jogador daquela competição. Apesar de não terem sido contemporâneos em campo, Pelé e Diego Maradona protagonizaram uma forte rivalidade, sobretudo a partir do século XXI, sobre o qual dos dois seria o melhor jogador da história. A rivalidade entre os dois é considerada como uma das maiores do futebol. No início de sua carreira, Maradona era fã de Pelé. Em 1979, quando tinha 18 anos e ainda era considerado uma promessa, se reuniu com um brasileiro, após revelar a um jornalista da revista argentina El Gráfico seu desejo de conhecer Pelé. Segundo o jornalista Guilhermo Blanco, um dos sonhos de Maradona era conhecer Pelé. A revista promoveu o encontro, estampando em sua manchete: Maradona realizou seu sonho. Naquela época, Maradona afirmava que procurava imitar Pelé, declarando que ele era o melhor jogador de todos os tempos. Apesar das trocas de acusações entre os jogadores, a imprensa argentina considerava Pelé como o maior jogador de todos os tempos. Segundo Ronaldo Jorge Alau, sociólogo que estudou a cobertura da imprensa portenha das Copas do Mundo de 1970 a 2006, a rivalidade entre ambos não existia até o final da década de 90, com a imprensa argentina considerando Pelé como o maior de todos os tempos e Maradona seu herdeiro. Protagonizou o comercial de videogame. No início da era do videogame, Pelé foi um dos primeiros atletas a ter a imagem vinculada com um jogo. O brasileiro assinou com a Atari no início dos anos 80, para difundir a novidade no mercado americano. O jogo ficou conhecido como Pelé Soccer. Pelé foi acreditado em 9 filmes. O mais ilustre deles é Fuga para a Vitória, em que dá conselhos sobre futebol a Sylvester Stallone, e também fez humor com os Trapalhões. Em 1970, Pelé ingressou na Faculdade de Educação Física da Universidade Metropolitana de Santos para estudar o recém-criado curso de licenciatura em Educação Física, ou concluído 4 anos depois. Pelé despediu-se dos gramados em 1977, em um jogo do Cosmos contra o Santos, nos Estados Unidos. A partida contou com a presença de artistas, políticos e personalidades mundiais. O rei disputou o primeiro tempo da partida com a camisa do Cosmos e o segundo tempo com a camisa dos Santos. O número de gols de Pelé é frequentemente relatado pela FIFA como sendo 1.281 gols em 1.363 jogos. Este número inclui gols marcados tanto em amistosos de clubes, como as turnês internacionais que Pelé completou com o Santos e New York Cosmos, e alguns jogos que disputou para as equipes das Forças Armadas Brasileiras enquanto ainda jogava no Brasil. Ele foi incluído no Guinness Book por mais gols marcados no futebol. Nas estatísticas oficiais, a temporada que Pelé mais balançou as redes pelo Santos foi o ano de 1958, quando anotou 66 gols. O alemão Gerd Müller quebrou seu recorde na temporada 72-73 por apenas um gol pelo Bayern de Munique. Em 1994, foi nomeado embaixador da Boa Vontade da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, a Unesco. Em 95, foi nomeado ministro do Esporte no governo de Fernando Henrique Cardoso, cargo que exerceu até 1998. Durante esse período, Pelé criou uma lei que, entre outras medidas, visava dar maior transparência e profissionalismo ao esporte, que ficou conhecida como Lei Pelé. Em 2000, foi eleito jogador do século pela Federação Internacional de História e Estatística do Futebol, a IFFHS, e foi um dos 2 vencedores conjuntos do prêmio Melhor Jogador do Século da FIFA. Nesse mesmo ano, Pelé foi eleito atleta do século pelo Comitê Olímpico Internacional. Em agosto de 2001, Pelé foi diagnosticado com câncer no cólon. Em dezembro de 2022, divulgou-se que o tratamento quimioterápico não era responsivo e que foi substituído por um tratamento paliativo.
Após um mês internado no hospital israelita Albert Einstein, Pelé morreu no dia 29 de dezembro de 2022, às 13h27, vítima de falência múltipla de órgãos, em decorrência à progressão do câncer.